Quais são os riscos de não remover o óleo de silicone? Tudo bom, pessoal? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite já então para deixar o like, inscrever-se no canal e também encaminhar este vídeo para aquele seu amigo que possa estar passando por algum problema na retina. Porque nós sabemos que os problemas da retina não são coisas geralmente tão simples, costumeiramente deixam as pessoas muito preocupadas e ainda mais quando é necessário colocar óleo de silicone, então às vezes as pessoas ficam muito apreensivas porque o óleo de silicone fica lá dentro do olho bastante tempo e sempre fica aquela expectativa como vai ser a visão após a remoção do óleo de silicone. A questão aqui é um pouco mais específica, na verdade é uma pergunta muito interessante, isto é até motivo de estudos científicos, de palestras em congressos, de apresentação de trabalhos. Inclusive eu, juntamente com alguns colegas, fizemos faz alguns anos uma pesquisa sobre as complicações a longo prazo do óleo de silicone dentro do olho. E primeiramente então é interessante nós entendermos o porquê que este óleo de silicone vai permanecer dentro do olho. De uma forma geral, o óleo de silicone é um tamponante interno, ou seja, é uma substância que é colocada dentro do olho no final da vitrectomia. Vitrectomia é aquela cirurgia onde nós removemos o vítreo, que é a gelatina interna do olho. E em situações onde existe um risco muito grande da retina descolar, como o próprio descolamento de retina, quando nós precisamos tamponar algum rasgo, algum buraco na retina, então ao final da cirurgia nós optamos por colocar gás, que é uma substância que é reabsorvida automaticamente, ou então um óleo de silicone, que é uma substância que fica lá protegendo para a retina não descolar. Mas como o óleo de silicone não é reabsorvido pelo organismo, é necessário alguns meses após a primeira cirurgia fazer uma nova cirurgia para retirar o óleo de silicone de dentro do olho. Então, primeiramente, se é feita uma cirurgia e a expectativa é de que o pós-operatório evolua de uma forma favorável, nós já deixamos mais ou menos programado para remover este óleo de silicone entre cerca de 3, 4, 6 meses após a cirurgia. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas a ideia é remover o óleo de silicone. Então, no caso da pergunta deste seguidor de quais seriam as complicações do óleo de silicone, de deixar o óleo de silicone dentro do olho, é porque provavelmente o caso é um pouco mais grave e existe uma expectativa de que se for retirado o óleo de silicone, a retina possa voltar a descolar. E existem sim situações onde nós planejamos deixar o óleo de silicone a longo prazo para ficar lá protegendo a retina. Então, inicialmente eu vou falar da primeira complicação que pode acontecer, que é a emulsificação do óleo de silicone. Porque o óleo, é claro, é uma substância oleosa, viscosa, e ela preenche como se fosse apenas uma bolha lá dentro do olho, dentro da cavidade vítrea. Mas em algumas situações podem se criar pequenas bolinhas dentro desse óleo de silicone, o que nós chamamos de emulsificação. Ou seja, esta bolha grande acaba se quebrando em muitas bolinhas bem pequenininhas e esta emulsificação é algo bastante desfavorável, porque o óleo emulsificado ele deixa de ser transparente, ele acaba ficando branco. E se for uma quantidade muito grande emulsificada, pode atrapalhar bastante a visão do paciente, pode até atrapalhar a realização de exames. Em algumas situações, este óleo de silicone pode acabar migrando para a câmara anterior e aí desenvolver também uma outra complicação do óleo de silicone, que é o glaucoma, ou seja, o aumento da pressão intraocular. E especificamente sobre a emulsificação, então, quando nós já imaginamos antes da cirurgia que o óleo de silicone vai ficar lá dentro do olho por muito tempo, nós até podemos optar por colocar um óleo de silicone de 5.100 Stokes, que é um óleo de silicone bem mais viscoso e que tem uma tendência menor a desenvolver a emulsificação. É claro, por ser viscoso, ele é um óleo também mais trabalhoso se nós quisermos remover de dentro do olho. Ele pode ser removido, mas é um pouco mais demorada a cirurgia para sua remoção. De qualquer forma, a longo prazo, as complicações como a emulsificação são menores no óleo de 5.100 Stokes do que no óleo de 1.000, que é um pouco menos viscoso. Uma outra complicação também bastante básica e que acontece em pacientes que não tiveram catarata é exatamente o desenvolvimento da catarata, porque lá dentro do olho, em contato com o cristalino a longo prazo, o óleo de silicone pode levar ao surgimento de catarata.
É claro que a própria vitrectomia e mesmo a colocação do gás, no caso de não ser colocado óleo de silicone, também é cataratogênico, ou seja, gera catarata. Mas existem alguns pacientes que não têm catarata, fazem a vitrectomia e que acabam sim desenvolvendo esta catarata quando o óleo de silicone fica lá dentro do olho por muito tempo. Felizmente a catarata pode ser operada, pode ser resolvida, mas se for possível remover o óleo de silicone, pode-se até aproveitar a mesma cirurgia da catarata e fazer junto a cirurgia da remoção do óleo quando isto for possível. Uma outra complicação que pode acontecer, principalmente quando o óleo de silicone vem para frente e entra em contato com a córnea, é a formação da ceratopatia em faixa, que é uma espécie de opacidade que vai se formando na frente da córnea, atrapalha a visão, atrapalha os exames também. Pode ser operada, pode ser tratada a ceratopatia em faixa, mas é uma complicação um pouco chata. E também nós não podemos nos esquecer que ultimamente já foi descrita a toxicidade do óleo de silicone, ou seja, o óleo de silicone pode causar uma neuropatia, que é uma alteração do nervo óptico, pode causar também uma morte das células ganglionares, que são célulazinhas da retina, o que, no fim das contas, pode levar a prejudicar a visão. Mas é muito importante nós entendermos que se o óleo de silicone vai ser deixado a longo prazo, provavelmente existe um motivo muito importante para isto, ou seja, quando é possível remover, o ideal sim é remover o óleo de silicone. Não devemos deixá-lo lá apenas por não querer fazer mais uma cirurgia. Evidentemente que isto é uma opção individual entre médico e paciente, mas a ideia geralmente é remover o óleo de silicone sempre que possível. Já em casos onde ele vai ser deixado, é porque existe uma suspeita de que se nós removermos o óleo de silicone, a retina pode descolar novamente. Então aí é necessário fazer um acompanhamento a longo prazo, exatamente para detectar e tratar estas possíveis complicações, como por exemplo o glaucoma. A subida da pressão do olho pode acontecer, mas geralmente é manejado de forma fácil com o uso de colírios para reduzir a pressão intraocular, apenas para exemplificar. Se você tiver mais dúvidas sobre o mundo da retina, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.